Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Renan, sou analista da qualidade do departamento e hoje nós vamos dar prosseguimento a que nós estamos gravando, que são como treinamentos para os nossos terceiros envolvidos com a nossa operação ok? Hoje o assunto é ética profissional e pessoal. Como não pode deixar de ser, a gente vai começar esse assunto já abordando o, os fundamentos que foram estabelecidos pelos gregos. Então vamos lá, né? Bom, pessoal, para os gregos, então, a ética pessoal envolvia reflexões, pensar sobre como o indivíduo deve viver de maneira virtuosa e alcançar o bem na medida, em de todas as formas possíveis. Tá? A definição e as abordagens variam conforme, claro, os pensadores, mas a ênfase no geral está em como alcançar a excelência moral e viver de acordo com a razão. Tá? E aí, em linhas bem gerais, nós vamos abordar aí como Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro e os cínicos encaravam a questão da ética pessoal. Então, Sócrates, né, pessoal, um dos mais, se não o mais importante filósofo grego. Tanto é que as escolas de filosofia aí sempre definem períodos históricos como pré-socráticos e pós-socráticos, né? Tamanha a importância de Sócrates e de seu pensamento, tá ok? Então Sócrates então é conhecido muito por sua ênfase na autoconsciência, na indagação moral. Para o Sócrates, a ética pessoal está intimamente ligada, conectada ao conhecimento de si mesmo, ao autoconhecimento. Sócrates acreditava que a virtude era conhecimento. Para ele, ninguém fazia o mal de maneira voluntária. Tá? Em outras palavras, né, falando de outra maneira, então, a ignorância para o Sócrates era a causa do erro moral. As pessoas erravam pensando na questão moral por falta de conhecimento, então. E a sabedoria que é adquirida por meio de reflexão, pelo ato de pensar, pelo diálogo, é o caminho para você então agir de maneira correta. No fim das contas, então, a ética pessoal para ele exige uma busca constante, contínua por autoconhecimento e o eterno compromisso com a virtude. Finalizado então essas linhas gerais sobre Sócrates, nós vamos então para Platão. Sem mais delongas, Platão, que era discípulo de Sócrates, expandiu as ideias do seu professor na teoria da alma tripartida, exposta principalmente na obra da República, né? Platão escreveu outras obras bem importantes, como a Apologia de Sócrates, tá? Entre outras. Para o Platão, a ética pessoal envolvia a harmonia entre as três partes da alma, que é a razão, a coragem, ou o espírito, e os desejos. A razão sempre deve governar, garantindo que a pessoa busque o bem verdadeiro e não caia e não sucumba às paixões efêmeras da vida, né? A virtude é o resultado do equilíbrio entre então essas três partes citadas por mim agora mesmo. E a verdadeira felicidade, que era eudaimonia, surge quando a razão está no controle. Para Aristóteles, por exemplo, a ética pessoal, inclusive ele aborda esse assunto na obra Ética a Nicômaco. Ele propõe uma visão de ética como uma prática orientada, frequentemente traduzida como felicidade ou florescimento humano. Para Aristóteles, pessoal, a ética pessoal está centrada no desenvolvimento das virtudes e na prática do justo meio, do meio termo. Tá? É uma ideia central da teoria ética do Aristóteles. Então, a virtude é o ponto médio entre dois vícios, sendo um de excesso e outro de deficiência. Por exemplo, a coragem é a virtude entre a temeridade, que é o excesso, e a covardia, que é a falta de. Então,
Em linhas gerais, a ética pessoal é o processo de viver de maneira equilibrada, né, tomando decisões racionais e cultivando virtudes ao longo da vida. Aristóteles também destaca a importância das amizades e da comunidade na vida ética, pois o ser humano é um animal, por natureza, um animal social, tá certo? Vamos ao Epicuro, então, e ao seu pensamento. Finalizado o pensamento de Aristóteles, vamos iniciar então o de Epicuro. Tá? O Epicuro defendia já uma ética mais hedonista, não baseada necessariamente no hedonismo que era mais vulgar, mais focado no prazer efêmero, tá? Por Epicuro, a ética pessoal deveria buscar o prazer, e esse prazer deve ser necessariamente entendido como uma ausência de dor, e de evitar também o sofrimento, tá? Mas é claro que isso não significava viver uma vida somente de excessos, mas sim o cultivo, a busca por prazeres simples e duradouros, como o prazer da amizade, da reflexão filosófica e da serenidade. Então, a chave para uma vida ética, para o Epicuro, estava fundamentada no autodomínio, que é o autocontrole, né? A sabedoria e a gestão equilibrada dos desejos. E por fim, nós podemos abordar a definição da ética pessoal trazida a nós pelos cínicos, né, que eram representados pelo Antístenes e pelo Diógenes. Tá? E os cínicos defendiam uma vida simples e natural, em contraste com as convenções sociais, com a questão das convenções materiais também, tá? E para eles, a ética pessoal trazia em si essa questão de viver de acordo com a natureza, rejeitando o excesso de bens materiais, as normas sociais e essa constante busca pelo prazer. O Diógenes, por exemplo, viveu de forma radical nesse sentido, usando a pobreza e o desapego às questões materiais como uma forma de crítica às falsas prioridades da sociedade em geral, tá? Para ele, então, a verdadeira felicidade vinha da liberdade interior, do desapego dos bens materiais e das preocupações sociais. Tá? Então, para resumir, meninos, para resumir, pessoal, as definições gregas trazidas a nós por Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro e pelos cínicos, está na questão de um caminho, ter como caminho ahn, a busca por desenvolvimento do caráter e da virtude, seja por meio da busca pelo conhecimento, da harmonia da alma, do equilíbrio das virtudes, do prazer sempre controlado, da razão e da aceitação, e ou também pelo desapego, né? De certa maneira, às vezes sendo até levado de maneira radical, tá? Tudo com um objetivo comum de atingir uma vida que seja moralmente excelente, autossuficiente e plenamente realizada, sempre virtuosa e em harmonia com a natureza humana. Então aí finalizamos as primeiras definições de ética pessoal, que é um assunto que nós estamos tratando aqui, né? Ética pessoal e ética profissional, a partir do pensamento grego, que são os primeiros a filosofar sobre esse assunto aí. Vamos adiante. Ética pessoal conforme os romanos, tá? Então, de acordo com os pensadores romanos, é uma reflexão mais prática sobre como o ser humano deve viver uma vida de virtudes em um contexto de valores e normas sociais políticas e familiares. Normas sociais, né? Políticas e familiares. E um pouco diferente da filosofia grega, os romanos desenvolveram um pensamento de ética mais voltado para a ação e para as responsabilidades do indivíduo dentro da sociedade. Tá? Entre os pensadores romanos mais importantes estão os estoicos, como Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, além de Cícero e Tácito. Tá? A ética romana, em linhas gerais, procurou sempre integrar as ideias filosóficas dos gregos com as necessidades e os desafios da vida pública e privada na Roma antiga, né? Então vamos lá. Nós citamos aí os, os estoicos romanos, né? Vamos a eles. Então, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio, que foram os três grandes nomes
dos estoicos, né, que filosofavam nas estoas aí, foram grandes influências na ética romana, e a filosofia dele está centrada na razão, no autocontrole e na busca incessante pela virtude. A ética estoica ensina que a verdadeira felicidade independe das circunstâncias externas, tá certo? Mas sim de viver de acordo com a natureza e a razão. Para os estoicos, o ser humano tem que aprender a distinguir entre o que está sob o seu controle e o que não está, né? Em linhas gerais, né? A- o ambiente externo não deve interferir na questão interna, na paz interior do ser humano. Falando então com um pouco mais de detalhes sobre o pensamento de Epicteto, a gente tem então, em particular, que a filosofia dele é prática e orientada para o autocontrole. Tá? Epicteto ensinava que a liberdade verdadeira vem de ser capaz de controlar nossas próprias emoções e atitudes, ações, independente do que está acontecendo ao nosso redor. Muito bacana, né? Quem dera todo mundo fosse capaz de realizar, agir dessa maneira. Por Epicteto, a felicidade depende da aceitação serena dos acontecimentos que não podemos controlar. Você não pode controlar, você já percebeu isso, então você simplesmente aceita. E é assim você consegue aí agir de maneira ética e feliz. Para Sêneca, então, ah, Sêneca defendeu a ideia de que o ser humano deve ser governado pela razão, praticando a virtude em todas as situações da vida. A virtude para ele é a única coisa que realmente pode trazer a felicidade. Sêneca também abordou o tema do desapego, sugerindo que a gente deve viver de maneira simples, um pouco parecido também com o pensamento dos cínicos, né? E o Marco Aurélio, por fim, para finalizarmos os estoicos, em suas meditações escreveu reflexões pessoais sobre como viver de acordo com a virtude e a razão, especialmente enquanto governava um império muito grande, que era o Império Romano, um império vastíssimo. Para o Marco Aurélio, a ética está ligada à ideia de viver com autodisciplina, o ser humano sempre buscando ele ser disciplinar, ser honesto e humilde, aceitando a natureza e os desafios da vida sem se abalar. Muito bacana, né? Muito profundo e muito honesto. Vamos lá. Então, finalizamos os estoicos, vamos a Cícero. Cícero foi um dos grandes filósofos e oradores da antiga Roma, tá? Tratou da ética de maneira pragmática e ao mesmo tempo profunda. É, e ele foi também influenciado pela filosofia grega, especialmente por Platão e Aristóteles, e adaptou as ideias de virtude e justiça para o contexto de Roma, com uma ênfase muito forte na questão política e responsabilidade cívica. Tá? Para o Cícero, então, a ética está profundamente conectada à moralidade pública e também ao bem comum. Para ele, a ética pessoal deve ser vivida em harmonia com a natureza e as leis divinas, o que inclui, obviamente, então, a prática da justiça, da equidade e da honra nas relações entre as pessoas e também para a vida pública. Cícero também acreditava nas virtudes fundamentais, como sabedoria, coragem, justiça e moderação, por exemplo. Tá? Todas elas essenciais para a construção de uma justa sociedade. Inclusive, ele escreveu um livro no qual ele discute como os indivíduos podem viver com dignidade, equilíbrio, responsabilidade, por exemplo, destacando que o dever moral é fundamental para o bem-estar da comunidade. E Tácito, meio por fim, um, um outro pensador que deve ser mencionado em nosso treinamento. Tá? O Tácito foi um historiador e filósofo que refletiu também sobre questões éticas, especialmente em relação ao poder e à moralidade na política. Ele não desenvolveu um sistema filosófico completo como Cícero fez, mas as observações dele sobre corrupção do poder, a decadência moral da Roma no período imperial, oferecem visões importantes sobre a ética no contexto político.
tá? E ele escreveu obras como Anais Histórias, e nessas obras ele analisou o comportamento dos governantes romanos e as tensões entre os valores morais tradicionais e a política. Ele se preocupava com assuntos envolvendo a virtude cívica e via a moralidade como fundamental para a estabilidade do Império Romano. Então, sim, em linhas gerais, a ética de Tácito é frequentemente de natureza crítica, tá? Lamenta a corrupção dos governantes e o declínio das virtudes, dos valores de virtude, valores morais da sociedade romana imperial, sempre destacando a perda de valores como honra, lealdade e justiça no exercício dos poderosos. Então, em linhas gerais, né, a ética romana, dentro de um contexto histórico e social, integra as preocupações com a virtude individual, com o bem-estar coletivo. É uma reflexão na ideia reflete na ideia de que o indivíduo precisa viver uma vida moral exemplar, não apenas por benefício dele mesmo, mas também para o bem da sociedade. A moralidade cívica era um valor central em Roma, e o cumprimento do dever pessoal e público sempre foi visto como essencial para o funcionamento harmonioso do Estado. É claro que nas obras de Cícero, de Tácito, que abordaram a ética política e a responsabilidade dos governantes e dos cidadãos, a gente vê esse assunto com mais detalhes. Bom, por fim, então, o que que a gente pode falar, né, da ética romana? Que era uma ética mais pragmática e de ação, com forte ênfase no cumprimento do dever moral dentro da sociedade. Influenciada pelo estoicismo, pelas virtudes cívicas e pelas tradições romanas, a ética romana procurou conciliar a busca pela virtude pessoal com as exigências do bem comum e da moralidade pública. Para os romanos, então, a vida ética estava ligada à responsabilidade pessoal, a esse protagonismo pessoal e também social, e a prática constante da virtude em todos os aspectos da vida. Finalizamos então as, as informações mais relevantes que nós poderíamos trazer sobre ética, conforme o pensamento dos grandes escritores, oradores, filósofos da, da antiga Roma. Vamos então aos aspectos da ética profissional. E aí, já de cara, a gente consegue trazer aí 5 itens que são necessários da gente abordar com mais detalhes, que é a responsabilidade, a transparência, confiança, imparcialidade e confidencialidade. Então, em linhas gerais, a ética profissional é um conjunto, uma soma de princípios, de regras, normas que orientam o comportamento de um indivíduo dentro da sua área de atuação profissional, sempre com o objetivo de assegurar a integridade, o respeito, a responsabilidade nas relações profissionais, as relações de trabalho, assim como a confiança e o bem-estar das partes, de todas as partes envolvidas nesses relacionamentos. Então, a ética profissional abrange aspectos morais, aspectos normativos, de regras e com certeza vai estar ligado então à qualidade dos serviços prestados, né, com uma consequência, e ao cumprimento dos deveres legais, promoção também de um ambiente de trabalho justo e transparente. Vamos trazer então uma definição de ética profissional, tá? A ética profissional pode ser definida como um conjunto de valores, condutas, normas que vão guiar o comportamento das pessoas, de indivíduos, em sua rotina, em sua prática profissional, visando sempre então o bem-estar da sociedade, a integração das relações interpessoais, né, entre pessoas e a credibilidade da profissão e da, do exercício dela, né? Então, ela sempre se preocupa não somente com os resultados do trabalho, mas também com os meios utilizados para alcançá-la.
né? Fugindo bastante, na verdade, da questão do maquiavelismo. Então, falando diretamente aí dos aspectos que nós citamos, vamos falar sobre a responsabilidade, tá? Responsabilidade, né? Poxa, um profissional precisa ser responsável não apenas pelos resultados do seu próprio trabalho, mas pelas suas escolhas éticas durante esse processo, né? Durante a sua rotina laboral, né? A ética profissional, então, vai exigir, vai demandar do indivíduo diligência em sua atuação, cuidado e respeito a padrões exigidos pela sua profissão, transparência. A ética no contexto profissional também se relaciona com honestidade e transparência em todas as ações tomadas na, na sua rotina de trabalho. Tá? Isso com certeza inclui, por exemplo, a comunicação clara com os seus pares, prestação de contas sobre decisões, ações e não só os acertos, mas também sobre os erros cometidos. Pois bem, vamos à confiança então. A ética profissional é necessária, é basilar, é fundamental para o estabelecimento de relações de confiança. Os profissionais são constantemente confiados com informações sensíveis, né, recursos ou responsabilidades. E aí, no fim das contas, é a ética pessoal que vai garantir que esse profissional, que esse colaborador, que esse funcionário não quebre essa confiança. Vamos à imparcialidade, então, que está intimamente ligado com a justiça, né? Ah, ela é um valor que exige que os profissionais tratem todos os envolvidos em um relacionamento, em uma atitude, um trabalho, uma rotina, de maneira imparcial e de maneira justa, sem discriminação ou favorecimento. Esse princípio é fundamental em áreas como advocacia, medicina, educação e outros campos. E, por fim, então, a confidencialidade. A confidencialidade é uma questão central, extremamente importante em muitas profissões, né? Na medicina, no direito, na psicologia, entre outras áreas. Ela implica em respeitar a privacidade e a segurança das informações fornecidas pelos clientes, pelos seus parceiros de trabalho ou, no caso da medicina, pelos pacientes, né? É extremamente importante que o médico saiba ser discreto e ético e não fique espalhando as informações pessoais de seus pacientes. Finalizamos então esses primeiros aspectos da ética profissional. Tá? E aí falamos dos aspectos, então vamos falar de princípios, né? Integridade, competência, respeito, responsabilidade e transparência. Aí o que que então é integridade, né, pessoal? Quando você é quando você é íntegro, você age então com honestidade, você não distorce a verdade, ou oculta a verdade, oculta informações importantes. Quando você é íntegro, você também está preocupado em manter compromissos e promessas feitas, né? Essas são características das pessoas que são íntegras. Agora, falando de competência, então, o profissional precisa estar constantemente se atualizando com conhecimentos e habilidades necessários para desempenhar o seu trabalho, a sua função, com o máximo de qualidade e excelência que seja possível para ele. Tá? Então, a ética profissional exige um aperfeiçoamento contínuo e também um reconhecimento das suas próprias limitações, porque, obviamente, o ser humano tem as suas limitações, né? Vamos ao respeito, então, pessoal. O respeito pelos colegas de trabalho, pelos seus pares, né? Sejam eles da mesma linha hierárquica, abaixo ou acima. Tá? Respeito aos clientes, a todo e qualquer envolvido, tá? Com o seu trabalho. Isso é o que? Um princípio essencial da ética profissional. E é um respeito que reflete como uma consequência na maneira como a pessoa se comunica e interage com os outros, sempre buscando um ambiente de trabalho saudável e totalmente livre de qualquer tipo de discriminação. Responsabilidade social, né? Esse é o quarto princípio aí da ética profissional.
Muitas profissões exigem, demandam que haja uma compreensão de como as ações dos indivíduos impactam, influenciam não apenas no ambiente de trabalho, mas na sociedade como um todo. Então, a ética profissional vai implicar necessariamente em agir de maneira que haja benefício para o bem-estar coletivo e haja também uma contribuição para uma sociedade mais justa. Por fim, transparência, né, que para muitos aí pode ser também como uma prestação de contas, né? Então, em muitas profissões, a transparência na tomada de decisões e prestação de contas sobre ações, por exemplo, são aspectos fundamentais, basilares da ética profissional. Isso vai garantir que os profissionais sejam responsabilizados por suas decisões, que é nada mais justo, não é mesmo? Decisões e ações e que haja confiança nas suas práticas. Bacana? Vamos adiante, já resumimos aí, então 5 princípios da ética profissional e vamos então a códigos de ética profissional, né, e dar alguns exemplos. Existem muitas profissões que possuem códigos de ética específicos, né, com definições muito claras, objetivas, normas, princípios a serem seguidos pelos membros que fazem parte dela, né, dessa classe. Então, esses códigos são documentos formais, elaborados por associações profissionais e possuem, então, como objetivo guiar a conduta, traçar normas para a ética desses profissionais, estabelecendo padrões, mesmo que sejam mínimos, de comportamento e punições também para infrações. E aí, exemplos muito famosos, né? Exemplos envolvendo a ética médica. Profissionais de área da saúde, médicos, enfermeiros, ou pessoas que trabalham nessa área, né? São redigidos por códigos que buscam proteger a vida e a saúde do paciente. Então, é uma área muito delicada, não é mesmo? Além de, claro, garantir o sigilo médico e a qualidade do atendimento. Além do Código de Ética Médica, a gente pode citar também o Código de Ética da Ordem dos Advogados, que devem agir com imparcialidade, defender os direitos de seus clientes de maneira honesta e manter a confidencialidade das informações. E por fim, podemos falar também do Código de Ética que envolve o meio empresarial, né? No ambiente corporativo, muitas empresas possuem códigos internos que determinam a postura que é a mais ética, uma postura que é esperada dos colaboradores em relação ao cumprimento de normas legais, combate à corrupção e relações comerciais. Bacana, né? Vamos então adiante. E aí, ainda dentro do meio médico, do meio da advocacia, e também falando de empresas e negócios de educação, um exemplo de conduta ética, né, na medicina. O médico precisa manter a confidencialidade do que ele ouviu ou do que ele descobriu sobre um paciente, né, e não sair espalhando por aí o que são necessariamente informações sigilosas. Então, o médico precisa atuar de maneira competente e respeitosa, sempre buscando ah, um benefício para o paciente, não prejudicá-lo e informar também de maneira clara riscos e benefícios de qualquer tratamento que ele esteja oferecendo ali para o paciente. Na área do direito, né? Na área do direito, nós podemos falar do advogado, que deve defender os direitos do seu cliente com honestidade, como já foi falado anteriormente, sempre evitando manipulação de informações ou uso de e-mails ilegais para alcançar os objetivos do cliente. Na área da educação, o educador deve tratar os alunos com respeito, promover um ambiente que seja necessariamente inclusivo para os diferentes e desiguais, respeitar a dignidade de cada indivíduo e também fornecer uma educação justa e de qualidade.
E por fim, nas empresas e negócios, já citamos anteriormente o meio corporativo, né? Então, os profissionais de negócios devem agir com responsabilidade social, fugindo de práticas como fraudes, corrupção, exploração e, consequentemente, promovendo a ética nas relações comerciais e em seus contratos. Por fim, vamos trazer aí alguns dilemas éticos que profissionais de qualquer área podem ter que lidar na sua carreira e no seu dia a dia, né? Conflitos de interesse, por exemplo, né? Antes disso, o que a gente pode falar, né? Que sempre surgem dilemas éticos no ambiente de trabalho. Um dilema ético, então, vai ocorrer quando um profissional, um colaborador, ele vai se deparar, ele vai estar de frente com uma situação onde as opções que se desenham em frente a ele envolvem algum tipo de conflito de interesse, né? Valores divergentes ou a necessidade de escolher entre o benefício próprio e o bem coletivo, tá certo? Então, conflito de interesse, né? O profissional ele está diante de uma situação que choca o interesse da empresa com o interesse pessoal dele. Tá, isso pode influenciar na imparcialidade dele. Ele pode se deixar levar, não deve, mas pode ser que ele se deixe levar por questões pessoais, quando ele deveria ser 100% profissional, né? Além disso, então, pressão quanto à ética, né? Quando um superior ou um cliente pressiona um funcionário, um profissional, a agir de maneira não ética, né? Buscando aí, por exemplo, ocultar informações ou distorcer informações, mudar dados. E também a gente pode falar de uso de recursos, por fim, né? Ele precisa decidir, o funcionário, o colaborador, ele precisa decidir sobre o uso de recursos da empresa ou organização de maneira ética e responsável, sem procurar benefício para si mesmo de maneira que prejudique a empresa em que ele trabalha, tá certo? Então, em linhas gerais, nós abordamos aí o assunto da ética pessoal e da ética profissional, tá? Fizemos uma busca rápida aí, né, em definições históricas trazidas pelos gregos e pelos romanos, e também, em linhas gerais, falamos sobre a ética para questões profissionais extremamente importantes, né? A ética profissional, no fim das contas, ela é necessária, ela é essencial, é basilar para garantir que os colaboradores, os profissionais, ajam com responsabilidade, sempre respeitando o próximo, agindo de maneira íntegra dentro das suas áreas de atuação, dentro do seu ambiente de trabalho, objetivando sempre proteger, por exemplo, a confiança do público, melhorar a qualidade do trabalho que ele proporciona e também promover o bem-estar coletivo, seja em profissões tradicionais, como a medicina, o direito, engenharia, ou em áreas mais amplas, como negócios, educação. A ética profissional sempre vai assegurar a construção de relações de confiança e a manutenção de padrões que sejam altos, padrões altos, elevados de conduta, que com certeza são fundamentais para o bom funcionamento de qualquer organização, de qualquer empresa ou, e claro, né, da sociedade. Então, pessoal, sobre ética pessoal e ética profissional, essa era a mensagem que nós da Pandim gostaríamos de passar para vocês. Um abraço, fiquem com Deus.